Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 7, versos 24 ao 27. Assim diz a palavra do Senhor. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Qual a sua situação nesse momento? Você está vivo ou você está morto? O caminho do pecado é destrutivo. Portanto, leve a sério as palavras de advertência, pois delas dependem a sua vida. Ele diz: ouça, preste atenção. Preste atenção, porque se você não morrer para o pecado te matará. Não existe outra alternativa. Ou você morre para o pecado, ou morrerá por causa do pecado. E muitas pessoas estão andando pelas ruas, mas espiritualmente mortas por causa do pecado. Qual é a sua situação? Como você tem vivido? Como você tem andado? Se você não destruir o pecado, ele te destruirá, pois o salário do pecado é a morte. Porém, Deus oferece outro caminho. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas é necessário ouvir o conselho de Deus. É necessário ouvir, prestar atenção e tomar a decisão de mudar a direção do seu coração. Não fique namorando ou dialogando ou flertando com o pecado. Lembre-se o que aconteceu com Eva. Ao dialogar com a serpente, abriu caminho para a queda, pois a serpente personificada por todo tipo de pecado tem sempre uma boa proposta a fazer, porém jamais fala dos resultados verdadeiros. Gênesis 3, 1 e 2. Sempre irá ocultar o resultado final, para que não haja uma colisão traseira entre veículos automotores, é necessário manter uma distância segura. Assim também, se não quisermos colidir com o pecado, precisamos manter distância do mesmo. O que você tem cultivado em seu coração? Qual é a distância que você tem mantido do pecado? Jesus disse em certa ocasião, em Marcos 7, 21 a 23, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios, maldades, o engano, a devassidão, a inveja, o ciúme, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Palavras de Jesus. Mas ele também disse: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Lucas 6, 45. O que você tem cultivado em seu coração? Você está prestando atenção no que Deus tem falado
no que Deus tem dito? Você tem decidido mudar a direção do seu coração? Lembre-se, o caminho do pecado é destrutivo. Se você não destruir o pecado, ele vai te destruir. Pois o salário que ele oferece, jamais ele mencionará. Porque é morte, é afastamento de Deus para sempre. Então, seja inteligente e saiba, como diz o provérbio que nós lemos, muitos foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então seja inteligente e saiba que antes de você, muitos já caíram. Seja inteligente, e ser inteligente é não repetir o mesmo erro dos antepassados ou daqueles que caíram. Não confie na sua própria força, nem na sua própria sabedoria. As mortes causadas pela mulher estranha e sedutora são inúmeras. Aqui uma personificação da imoralidade sexual. Uma grande multidão tem sido ferida e morta por ela. No começo, é óbvio, é doce como mel, mas no final se torna amargo como fel. Existe sempre o caminho que conduz à vida e o caminho que conduz à morte. Essa é uma escolha que temos que fazer todos os dias. Todos os dias. Precisamos ser inteligentes e fazer escolhas que nos conduzem à vida. Qual é o caminho que queremos trilhar? O caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte, da destruição, do afastamento de Deus? Ou o caminho que conduz à vida plena e verdadeira com Deus, que adentra a eternidade e goza do verdadeiro prazer e da verdadeira alegria com Deus? O caminho da imoralidade é o caminho mais curto para o prazer, mas também o caminho mais curto para a destruição, morte e castigo eterno. O caminho proposto por Deus é o caminho mais longo, que conduz ao prazer e alegria plena e completa. É também o caminho que conduz à vida longa, à vida verdadeira, à vida abundante que Deus oferece a todos os fiéis. Portanto, ouça, preste atenção, decida e mude a direção do seu coração. Seja inteligente e não repita os mesmos erros daqueles que trilharam o caminho do pecado e, consequentemente, o caminho do afastamento eterno de Deus. Deuteronômio 30, 19 e 20 nos diz: Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Qual será a sua escolha? Se Cristo
perdidos são.